Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje sobre Parashat Shmini. Nossa Parashá nos conta sobre animais puros, animais impuros. E já falei um pouco sobre isso antes, mas agora vamos entrar em mais detalhes. A linguagem da Parashá é Zot HaChayá asher tochelu mikol habehemá asher al haaretz. Essa é a Chayá que vocês vão comer de toda a behemá que existe sobre a terra. A palavra behemá quer dizer animal. É o genérico de tudo. E Chayá se refere a um animal selvagem. O conceito de animal selvagem da Torá é diferente do conceito de animal selvagem, o conceito laico. E pela Torá, uma vaca, uma ovelha, uma cabra, sendo que de noite elas vão de dia para o pasto, talvez sozinhas, mas de noite elas voltam para dormir em casa, então elas vão ser chamadas de behemá. Vamos traduzir como animal. Agora, um tzvi, um alce, ou os antílopes de uma maneira geral, se você cria um alce na sua casa, e você manda ele pastar, ele vai pastar e ele nunca mais vai te ver. Isso é o que a Torá considera já uma chayá. Ou seja, assim, a behemá, ele tem uma cultura, ele tem a casa dele, ele vai, ele volta. Agora, a chayá é um animal do campo. Ela não volta para casa, ela vai para o campo, ela tem a opinião própria. Então, a palavra behemá, quer dizer animal, é o genérico. E chayá, dentro dos animais, existem animais selvagens. Vamos traduzir assim, como chayá. Só que o que é interessante na linguagem da nossa Parashá é que a Parashá fala, essa vai ser a chayá que vocês vão comer, quer dizer, o animal selvagem que vocês vão poder comer, de todos os animais que tem na terra, todo que tem a pata fendida e ele é ruminante. Ou seja, isso inclui os animais que a Torá considera animais domésticos, como uma vaca, uma ovelha, uma cabra. Então, por que foi usada a palavra chayá? O Rashi traz do Midrash que quando Deus permite para nós comer certos animais e nos proíbe outros, aqui é usada essa palavra chayá, que chayá, fora o fato de querer dizer um animal selvagem, chayá quer dizer vida. É uma palavra, ou seja, assim, é tipo o animal doméstico, o animal que tem vida própria, né? O animal doméstico é esse que volta para casa, o animal que tem vida própria, ele tem opinião própria, então ele vai para o campo e já não volta mais. A palavra chayá, ela quer dizer animal selvagem, ela também quer dizer uma pessoa viva. E o Rashi ele traz um midrash que nos conta sobre um médico que entrou para visitar um paciente e depois a família pergunta o que o senhor recomenda. O médico falou, o que ele quiser dar para ele. O que ele quiser pode dar para ele. O médico vai visitar outra família, outro paciente, eles perguntam, o que você recomenda? Ele falou assim, toma cuidado, isso vai ser permitido para ele comer, isso não vai ser permitido, isso ele pode, isso ele não pode. E uma pessoa que estava com o médico, ele falou, doutor, só me explica, eu estava com você no paciente anterior, agora eu estou com você nesse paciente, qual a diferença entre o anterior e esse? Ele falou, olha, o anterior ele já vai morrer mesmo, eu não tenho como ajudar ele, então deixa ele comer o que ele quiser. Agora esse aqui, a gente pode salvar a vida dele, então se ele comer certinho o que eu estou falando, ele sobrevive. Então, o Midrash, ele conta isso, dando como exemplo a nós, povo de Israel, povo escolhido por Hashem, que Deus pediu para a gente comer
certas coisas que a gente pode comer, certos animais que a gente pode comer, certos animais que a gente não pode comer, e o motivo para isso é porque nós temos o carinho de Deus, nós somos considerados para Deus pessoas vivas. Temos que nos manter vivos. Assim, essa é a explicação pela qual a Parashá usa essa palavra Chaya. A Parashá continua nos contando sobre os sinais dos animais puros e os sinais dos animais impuros. O sinal do animal puro vai ser que ele tem a pata fendida, ele é ruminante, e o animal impuro, ele então não vai ter esses sinais. E a Torá continua, depois que ela fala assim, que a Parashá que nos conta, Kol mafreset parsa, veshosat secha, prasot malat gerab bema otatohelo. Todo esse que ele tem a pata fendida por cima, tem a pata fendida também por baixo, porque o camelo, por exemplo, a pata dele é fendida por cima e por baixo ela é unida, ela não é fendida. E então esse que a pata dele é fendida por cima, fendida por baixo, e também ele rumina, esse vocês vão comer, mas continua a Parashá nos dizendo, esses vocês não vão comer dos que ruminam e dos que têm a pata fendida, que eles são o camelo, porque o camelo, ele rumina, mas ele não tem pata fendida, como eu contei para vocês, que a pata dele é fendida por cima, mas por baixo ela é uma coisa só, ela é unida, é como um travesseirinho assim, mas ela é unida, ela não é fendida embaixo. Então a Torá diz, ele vai ser impuro para vocês. Beta Shafan, o Shafan, que é erro gravíssimo de tradução, de traduzir Shafan como coelho, a pessoa que fez o dicionário da língua hebraica, problema assim que nós somos o povo de Israel, temos a religião judaica, e na geração, vamos chamar isso, não sei se posso falar a geração passada, que era a geração do meu pai, eu já estou com 61 anos, e ele era um jovem na geração dele, então vamos dizer assim, a geração dos bisavós de vocês, vamos dizer assim, não vou poder falar a geração passada para uma geração daquela época, mas vamos dizer assim, em 1930, vamos dizer assim, anos 30, do 1930, agora a gente já vai chegar no 2030 daqui a pouco, né? A Europa dominava o mundo e os judeus dominavam a Europa. Era uma situação assim. A França dominava o norte da África, tinha lá o Marrocos, a Argélia, a Itália tinha a Líbia, a Inglaterra tinha o Egito, a Itália tinha a Etiópia, a Bélgica tinha o Zaire, o Congo, não sei quantas vezes mudaram o nome do país. A Índia era da Inglaterra, quer dizer, assim, o mundo inteiro pertencia, assim, uma grande parte do mundo pertencia à Europa, e quem mandava na Europa eram os judeus. Quem eram os governantes lá, os ministros nos governos, e quem fez o comunismo, quem fez todos as pessoas influentes eram os judeus. E essas pessoas influentes, infelizmente, não eram os judeus religiosos. Ou seja, eles inventaram o comunismo, eles inventaram uma ideia que, tipo a Torre de Babel, fui lá para o céu e vi que não tinha Deus, entende? Tipo, agora pode matar, pode roubar, pode fazer tudo, porque a gente foi para o céu e viu que não tem Deus. Era uma coisa assim, tipo, o comunismo era uma ideia muito maluca, assim, de não tem Deus, a gente tem que viver como animal. Os animais, eles não dividem nada entre si, mas a gente, como animal racional, vamos dividir tudo certinho. Mas ideias malucas. Mas o principal daquilo é que não tinha Deus.
E aqueles judeus que fizeram o comunismo, eles foram discriminados por serem judeus, e outros judeus da Europa, na Alemanha foram discriminados, outros países da Europa foram discriminados. Eles fizeram lá um congresso sionista, resolveram fazer um Estado de Israel. Então, uma pessoa que... agora, graças a Deus, assim, sempre que eu tento me lembrar o nome dele, graças a Deus me dá um branco. Graças a Deus, porque coisa boa para ele não deve ser se eu me lembrar do nome dele, né? Eles pegaram a língua hebraica da Torá, que já não era falada desde a época do primeiro Beit HaMikdash. Na época do segundo Beit HaMikdash, a gente já falou em aramaico lá em Israel. Então eles pegaram a língua da época do primeiro Beit HaMikdash e eles refizeram, mas refizeram do jeito que eles queriam. Quer dizer, não levaram em conta a nossa religião, o nosso povo. Eles pegaram a tradução que os cristãos fizeram da Bíblia e eles usaram aquela tradução como base para muitas palavras nesse hebraico de Israel de hoje. Então pegaram essa palavra que é o shafan, a pessoa que fez o dicionário, que graças a Deus ele tem sorte que sempre me dá um branco, porque se eu me lembrar do nome dele, para ele não vai ser bom. Então, ele falou que ele sabia que shafan não era coelho. Olha, o cara, ele faz a coisa errada sabendo que ele está fazendo coisa errada. Então ele falou, ele sabe que o shafan não é coelho, mas ele vai traduzir como coelho, porque na Bíblia dos cristãos, os dicionários dos cristãos está traduzido como coelho, então ele vai traduzir como coelho também, mas ele, para tirar dele da reta, como se diz aqui em São Paulo, ele falou, mas esse deve ser um coelho aí muito exótico, deve ser um coelho da China. Antigamente você falava, o coelho da China, vai para a China procurar, nunca mais você vai voltar e não vai encontrar também. E não só isso, que a Arnevet, ele traduziu como lebre, por causa da tradução que os cristãos fizeram, tradução errada, totalmente errada. Não sei o que os padres tinham na cabeça na hora que traduziram Shafan Arnevet como coelho lebre, porque pela Torá existe uma coisa chamada espécie e uma coisa chamada raça. Vamos dizer assim, na Arca de Noé entrou um animal de cada espécie. Quer dizer, entrou um cachorro e uma cadela, entrou um lobo e uma loba. Quando eles saíram da arca, Deus deu uma brachá, perur, que eles vão crescer, se multiplicar, se espalhar pela terra. Deus deu para eles uma brachá, uma bênção de multiplicação. Então, dizem nossos sábios, esses animais que estavam na Arca de Noé, eles receberam essa bênção de multiplicação. Uma espécie, uma nova espécie, que ela surge depois, tipo o cavalo e a égua é uma espécie, o burro, a mulher dele, a jumenta, é outra espécie. Essa espécie, quando o burro se casa com a égua, ou o cavalo com a jumenta, aí vai nascer uma mula. A mula não vai ter filhos. Por quê? Porque ela é uma nova espécie que não estava na Arca de Noé. Ela não saiu da Arca de Noé para receber a bênção divina, para se multiplicar. Então, simplesmente, ela não se multiplica. Então, um cachorro, um pastor alemão, que se casar com uma loba que tem a mesma aparência que ele, eles não vão ter filhos. Por causa desse motivo, porque as bênçãos divinas foram dadas para as espécies que saíram da arca e não foram dadas para espécies que não estavam lá naquele momento. Quer dizer, se duas espécies que saíram da arca de Noé, elas se cruzaram e deram origem a uma nova espécie, essa nova espécie não se multiplica. Então, ou eles não têm filhos, duas espécies que se cruzam, ou tem um filho, mas não é um filho fértil. Na prática, coelho e lebre, eles são duas raças, não são duas espécies. E quando a Torá fala sobre 4 animais que eles têm um sinal só,
Diz o Shulchan Aruch que a intenção direta da Torá, ela é assim, que você sabe que todo animal ruminante, ele tem pata fendida, fora quem? Fora o porco, que é um desses quatro. Todo animal que tem pata fendida, ele é ruminante. Fora quem? Fora o camelo, o shafan e a arnevet. E aí diz o Shulchan Aruch que se você encontrar um animal no meio do deserto, você está lá morrendo de fome no meio do deserto, e você é um shochet, você sabe fazer um abate kasher, você dá de cara com um animal que ele é ruminante, mas você olha para a pata dele, coitado, ele teve um problema lá, os árabes do deserto cortaram as patas dele. E aí você sabe, se ele não é o shafan, arnevet e o gamal, se ele não é o camelo, o shafan e arnevet, então com certeza ele tinha a pata fendida, você pode fazer a shchita dele. Ou não sei, esse animal era uma fêmea, você queria tomar o leite dela, e você vê que ela está ruminando, mas as patas dela foram cortadas, coitada, e diz o Shulchan Aruch, você encontrou ela no meio do deserto. Quer dizer, uma situação assim. Então, você quer tomar o leite dela, então você sabe que se ela não é o gamal, o shafan e a arnevet, então ela tem pata fendida. As patas que cortaram dela eram patas fendidas. Na hora que aqueles padres traduziram shafan e arnevet como coelho e lebre, não só que eles... não tem palavra para falar o absurdo da coisa. Além na prática, eles não viram animal, então transliteraram o nome. Falaram, olha, esse animal, o nome dele é shafan, vamos escrever shafan. O nome dele é arnevet, vamos escrever arnevet com letras em português. Mas inventar que o shafan e arnevet é coelho e lebre não são duas espécies, é a mesma espécie. E se você falar que coelho rumina, vai ter, não sei, milhares de animais que eles têm a mesma característica. Não vão ser só o camelo ou o shafan e arnevet. E se você falar que o coelho ele come o que ele faz, isso é considerado ruminante, o porco come o que ele faz, e a Torá fala explicitamente que o porco não é ruminante. Então, assim, é um erro de tradução grave que ele pode causar coisas graves também. E as pessoas até não têm vergonha de continuar errando, porque se hoje alguém assumir que nas traduções que pegaram para livros judaicos, e eles, a primeira tradução, não conhecia a pessoa pessoalmente, eu sei que ele era da Turquia, ele traduziu a Torá para português, não sei como, né, que a língua dele era outra, mas ele escreveu todos os erros que os padres fizeram, ele fez igual. Então, não sei, ou ele teve lá um milagre, como tinha uma história de 70 sábios de Israel, que o Talmai Amelech, o rei da Grécia, colocou cada um num lugar diferente e falou para ele traduzir a Torá. E cada um achava que ele estava sozinho. E chegou nessa palavra arnevet, que é esse animal que tem um sinal só, eles acharam, sendo que se vão traduzir, vai sair o nome da rainha. Aí o rei vai ficar muito bravo, vai poder fazer um decreto contra os judeus. Aí eles mudaram lá o nome, para a tradução. Então, quer dizer, a primeira tradução, já que foi feita para grego, eles já mudaram o nome desse animal para não ter um problema de perigo de vida para a comunidade judaica. E todos eles mudaram esse nome, todos eles fizeram essa mesma mudança. Eles sabiam que eles estavam escrevendo o nome do animal errado, mas para que judeus não sejam mortos, eles, para não despertar a fúria do rei, eles fizeram essa mudança. E a pessoa que traduziu a Torá para português, ele fez o mesmo erro que os padres fizeram. Então, me lembrou essa história, tipo, mesmo ele estando em outro lugar, não no mesmo lugar que esses padres estavam, ele fez o mesmo erro. Mas vamos deixar para lá. Agora, se alguém hoje vai assumir
o erro, aí vão perguntar para ele, já se passaram 60 anos, por que vocês continuaram errando 60 anos em seguida? Vocês não sabiam que Shafan Arnevet não é coelho e lebre? Então, capaz que seja difícil para a pessoa assumir que ele errou 60 anos em seguida, então ele quer adiar esse dia até depois que ele morrer, e aí alguém vai falar, olha, ele tinha errado, e ninguém vai ter tempo para conversar com ele sobre esse assunto. Mas o Shulchan Aruch, o livro da lei judaica, ele fala, se você encontrou um animal que rumina e ele não tem patas, verifica se ele é o gamal, ou o shafan, ou arnevet. Então, quando você dá para alguém essa tradução, você traduz para alguém shafan como coelho, arnevet como lebre, e você está falando para ele, olha, você vai comer um animal impuro, porque você vai ver qualquer animal que rumina, não é um coelho, não é uma lebre, e se ele não é um camelo, você já pode comer, você pode estar comendo o animal errado. Quer dizer, essa pessoa está se metendo com o Shulchan Aruch. Então, o problema, não quero entrar nesses detalhes. Então, quando você não sabe que animal é esse, não traduz. Não traduz, você não é obrigado a dar um nome errado. Transcreve. Escreve lá Shafan com letras em português. Shafan. Shafan. Qual o problema? Eu não tenho Tachas. Você traduziu Tachas para quê? Tem um animal que a pele dele era uma pele com pontinhos. Essa pele foi colocada sobre o Mishkan. O animal se chamava Tachas, ele tinha um chifre só. Então, não sabiam que animal era esse e escreveram Tachas mesmo. Você também não sabe o que é Shafan, então escreve Shafan. Você não sabe o que é Arnevet, escreve Arnevet. Agora, escrever no dicionário de hebraico, levando em conta que eles estavam refazendo a língua por motivos políticos, não eram motivos religiosos, né? Eles queriam fazer um país, eles estavam discriminados, queriam fazer um país como qualquer outro país que tem na Europa, mas a gente teria que falar a nossa língua, mas aí fizeram a nossa língua baseada na tradução dos padres da Inquisição, e aí a gente tem um dicionário de hebraico que a base dele é essa. Então, para que foram fazer uma coisa dessas? Então, sendo que o nosso assunto aqui é Torá, e a gente volta então para o nosso assunto, o motivo que a Torá traz esses 4 animais de um sinal só, diz o Shulchan Aruch, que o motivo é esse. Se você está no deserto, você encontrou um animal, você está vendo que ele rumina e ele não tem pés, cortaram lá, pessoas do deserto tinham cortado as patas dele, eu não sei por qual motivo, aí você sabe que se ele não é o camelo é a espécie camelo, dromedário, lhama, alpaca, viconha, todos esses que se cruzam entre si e têm filho fértil, é considerado a mesma espécie. Se ele não é o Shafan e Arnevet, que a gente não sabe que animais são esses, aí você sabe que ele tinha pata fendida também. Então, Alahá no Shulchan Aruch. Então, por isso a Torá traz esses animais. A Gemara conta um hidush aqui muito grande, dá um ênfase, que, olha, você até pode usar isso como você tem que explicar para uma pessoa que está te dizendo que Moshe Rabbeinu era muito inteligente, o Moisés, ele escreveu a Torá da cabeça dele, aí você pode usar isso como resposta para essa pessoa. Você pode falar, o Moshe, ele não trabalhava no zoológico, ele não era um especialista em animais. Quando Moshe mostrou cada animal para o povo de Israel, a Torá sempre conta a menor parte. Se a menor parte são animais impuros, como no caso das aves, a Torá vai contar as 24 aves impuras e o resto são animais permitidos. Então, Moshe Rabbeinu, na hora que ele ia explicar isso para o povo, aconteceu um milagre, chegava aquela ave, aterrissava na mão dele, a águia lá baixou na mão dele, ele falou, olha, é essa ave que você não pode comer, essa aqui.
e depois a coruja aterrissou na mão dele e ele falou, é essa ave aqui. Deus fazia um milagre que na hora que ele falava sobre cada ave impura das 24 aves, aquela ave aterrissava na mão dele e ele mostrava, por isso ele falava essa. Sempre a linguagem, esse animal você não vai poder comer, essa ave você não vai poder comer, esse é o impuro. No caso dos animais puros, aí a Torá vai enumerando, aqui tem o mesmo assunto vai voltar no Sefer Dvarim Parashat Re'eh, e vamos chegar aqui, a Torá vai trazer o nome de cada animal puro, nós vamos ter ao todo 10 animais puros, que eles têm a pata fendida, e eles são ruminantes. Nós vamos ter 3 que são ruminantes e não têm pata fendida, um que ele tem a pata fendida e não é ruminante, e tudo isso está ligado ao mesmo assunto. Quer dizer, os que têm a pata fendida e ruminante, eles são puros, e os que têm um sinal só, é caso você encontre esse animal que está faltando outro sinal, sendo que só esses 4 têm um sinal só, então se você não encontrou o segundo sinal e você sabe que ele não é um desses 3 que eles ruminam, mas não tem pata fendida, ou desse um que tem a pata fendida e não rumina, aí você pode comer esse animal. Agora, dentro do nosso horário ainda, então vamos voltar para o assunto da Gemara. Então a Gemara conta, olha, você pode usar isso como resposta, se a pessoa te falar como você sabe que Deus deu a Torá para Moshe Rabbeinu, pode ser que Moshe Rabbeinu ele era muito inteligente, e ele escreveu a Torá. Aí a Gemara diz, você fala para ele, será que Moshe Rabbeinu, ele era um caçador de animais, ele estava aí, hoje a gente poderia dizer assim, será que Moshe Rabbeinu estava na floresta amazônica? Será que Moshe Rabbeinu estava na Indonésia? Será que Moshe Rabbeinu estava na Austrália? Será que Moshe Rabbeinu estava no Japão? Quer dizer, como pode ser que ele sabia que tem somente 4 espécies de animais que têm um sinal só? Como pode ser? Diz a Gemara, você vai usar isso como resposta para essa pessoa que está te falando que Moshe Rabbeinu escreveu a Torá da cabeça dele. Então imagina se a Gemara soubesse que iriam pegar a tradução dos padres de Shaphan Ernevet como Coelho e Lebre e colocar num livro judaico que Shaphan Ernevet, Coelho e Lebre, e aí você vai falar, olha a prova de que Moshe Rabbeinu não poderia ter ele escrito a Torá, que Deus deu a Torá para ele, Moshe Rabbeinu não teria como saber que só existem 4 animais com sinal só, e você vai falar o porco, o camelo, o coelho, a lebre, a pessoa vai se falar, pera, então Moshe Rabbeinu não sabia que tem tal e tal animal, esquilo, e rato, e canguru, que também tem as mesmas características que o coelho. Aí realmente você vai estar dando você vai estar dando argumento para o outro para falar, se você usa isso, essa tradução errada, como argumento de que, olha, como Moshe Rabbeinu teria como saber que são somente 4 espécies, que elas têm um sinal só, você usando isso como argumento, aí que você está dando para ele o argumento para ele falar, olha, agora estou vendo que Moshe Rabbeinu escreveu a Torá da cabeça dele. Por isso, assim, o certo seria corrigir na segunda edição de cada uma dessas traduções judaicas, né, da Torá. O Dicionário de Israel, o Ministério da Educação de Israel já não tem mais o que fazer em relação a eles, quer dizer, é um país grande, não vão pedir a minha opinião. Se eu for falar lá no Ministério da Educação, para o Ministro da Educação, que olha, você sabe, isso é o pior, eu falo para ele, você sabe que o Shaphan não é coelho, e você continua insistindo no erro, ele vai me falar, olha, desculpa, né, eles não vão mudar todos os livros, então eu sei que lá estão dando uma educação errada. Eles não fizeram o Estado de Israel como um assunto religioso para o povo de Israel.
era o assunto assim, fizeram um Estado para resolver um problema de racismo, então eles queriam um país como qualquer outro país, uma língua como o alemão fala alemão, eles queriam que o judeu falasse hebraico, e os judeus tivessem um país. A última coisa que estava na cabeça deles era a religião judaica. E, então, assim, nem hoje teria como influenciar lá. Depois que aquela pessoa colocou aquilo no dicionário 100 anos atrás, até mais, eu não teria como mudar isso no dicionário de Israel. Mas o Brasil, que é um país pequeno e tem poucas traduções para português, traduções judaicas, o certo seria aqui, na próxima edição de cada um desses livros, transcrever essa palavra, no lugar do coelho lebre, colocar Shafan Ernevet, e depois você quer colocar uma curiosidade lá embaixo e falar que, olha, tem quem está achando que está se tratando aqui do texugo da rocha, não sei de qual bicho, e o caso está em andamento, quer dizer, não tem nada comprovado. Então coloca como curiosidade, tem quem está pesquisando que talvez seja isso, talvez seja aquilo, mas a verdade é que ninguém sabe que bicho é esse, esses dois bichos. Mas você pode fazer a pessoa errar. Se o Shulchan Aruch fala que se ele encontra o animal sem as patas, e ele sabe que não é um shafan, não é nevet, e não é o gamal, ele pode comer esse animal, então você traduzindo como coelho lebre, você está indo contra o Shulchan Aruch. Você está fazendo a pessoa errar. Ah, no Brasil não tem deserto, no Brasil você não vai encontrar esse animal no meio do deserto. Tá bom, mas o Shulchan Aruch você tem aqui. Então, dá uma honra aí para o Shulchan Aruch que você tem. A gente não tem que imaginar escrever errado, porque a pessoa não vai ter a possibilidade de encontrar isso. E dado ele ser um brasileiro que vai viajar lá para o deserto e se perde lá e encontra um animal assim, ele vai falar, não é um camelo, não é um coelho, não é uma lebre, então passou. Então, esse é o assunto. E muito obrigado, então, para todos. Shavuot Tov, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Como a gente pode dizer assim, que uma tradução é uma versão inadequada do original. Mas a gente não pode fazer com que a tradução faça com que a pessoa erre explicitamente se a gente sabe que isso está acontecendo. Então, novamente, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, Atzlachá, Briut, Parnassá, Beshefa, Bekol Tov.